Você já parou para pensar que, às vezes, o perigo mora onde a gente menos imagina? Na rotina, nos gestos automáticos, naquela xícara, naquela garrafinha, naquele só hoje que, sem perceber, vai se repetindo todos os dias. É sobre isso que quero te alertar. Existe um veneno silencioso presente nas cozinhas de praticamente todas as casas que está intoxicando os seus rins. E talvez você o tenha consumido hoje de manhã, acreditando que era algo inofensivo. Sou médica urologista e há anos acompanho de perto pessoas que chegam ao consultório sem entender por que estão cansadas, com o corpo pesado, o olhar apagado e uma sensação constante de esgotamento. Quando investigamos, descobrimos que seus rins, esses heróis silenciosos do corpo, estão lutando há muito tempo sem pedir ajuda. E o mais doloroso é saber que isso poderia ter sido evitado. Quantas vezes você já se sentiu exausto, mas seguiu em frente mesmo assim? Quantas vezes ignorou o sinal do corpo, achando que era apenas mais um dia difícil? O corpo fala. Ele sussurra antes de gritar. E quando os rins começam a pedir socorro, o aviso raramente vem em forma de dor. Vem disfarçado de inchaço leve, de uma pressão que oscila, de um cansaço que não passa mesmo depois do descanso. Eu sei como é fácil acreditar que está tudo bem, que depois eu cuido, que é só uma fase. Mas a verdade é que cada escolha conta. E pouco a pouco, elas moldam o nosso destino de saúde. O que quero te mostrar hoje é que existem hábitos, aparentemente pequenos, que estão esgotando a capacidade natural do seu corpo de se regenerar. Se você sente que anda sobrecarregado, sem energia ou equilíbrio, esse vídeo é para você. Hoje, eu vou revelar qual é o pior veneno que intoxica seus rins. E, mais importante, vou te mostrar como se proteger antes que seja tarde demais. Antes de seguir, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda a espalhar mensagens de cuidado, equilíbrio e vida. Cada curtida aqui é uma forma de dizer: eu escolho me cuidar. Permaneça comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a forma como você enxerga o seu corpo, sua rotina e a sua saúde. Às vezes, basta um pequeno despertar para mudar toda uma história. Outro dia, uma paciente me contou algo que me marcou profundamente. Ela dizia: doutora, eu acordo todos os dias já cansada. Abro os olhos e já sinto o peso do dia antes mesmo de me levantar. Enquanto ela falava, eu via em seu olhar o que vejo em tantos outros. Não é apenas o corpo que está esgotado, é a alma pedindo um pouco de pausa. Vivemos num ritmo em que o cansaço virou normal, a ansiedade é silenciosamente aceita e o autocuidado foi empurrado para depois. Mas o corpo nunca esquece. Ele registra cada noite mal dormida, cada refeição feita às pressas, cada emoção engolida sem digestão. Muitas pessoas acreditam que cuidar da saúde é algo grande, complexo, quase impossível de encaixar na rotina. E é justamente essa crença que nos mantém presos ao ciclo do esgotamento. O corpo tenta compensar, a mente tenta resistir, e os rins, tão discretos, seguem trabalhando em silêncio, filtrando tudo o que o corpo e a mente não conseguem mais dar conta. Até que um dia, a conta chega. Eu sempre digo, o corpo é como uma casa viva. Quando você o sobrecarrega com pressa, estresse e descuido, pouco a pouco ele se enche de ruídos, de pequenos vazamentos, de sinais de que algo precisa ser reparado. E ainda assim, seguimos ignorando, acreditando que basta segurar um pouco mais. Mas o preço disso é alto. É a energia que desaparece, o humor que oscila, o coração que acelera sem motivo aparente. A boa notícia é que o caminho de volta existe, e ele começa no instante em que você escolhe parar por um momento e respirar. Sim, algo tão simples quanto respirar. Feche os olhos por alguns segundos e perceba. O ar entra, o ar sai, e junto com ele vai a tensão acumulada do dia. Essa é a ponte entre o corpo e a mente. Não é mágica, é presença. Escolha um instante do seu dia. Pode ser ao acordar, antes do banho ou antes de dormir, e faça dele o seu ritual de pausa.
Um minuto de respiração consciente, um gole de água com gratidão, um olhar para dentro. É nesse pequeno gesto que o equilíbrio começa a se reconstruir. Cuidar de si não é egoísmo. É um ato de amor e de respeito por esse corpo que te sustenta, por essa mente que te guia e por essa vida que ainda pulsa dentro de você. E acredite, você pode começar hoje. Você já percebeu como o corpo fala quando a mente está cansada? Às vezes, não é uma dor que grita. É uma fadiga que não passa, um aperto no peito, uma respiração curta que você nem nota. É o corpo pedindo pausa enquanto a mente insiste em continuar. Vivemos tão ocupados tentando dar conta de tudo que esquecemos de sentir o que está vivo dentro da gente. Pense naquele dia em que você acordou sem vontade de nada, mas ainda assim se obrigou a seguir. Tomou café, correu, respondeu mensagens, sorriu por fora e por dentro estava em silêncio. Quantas vezes você já viveu esse contraste entre parecer bem e ao mesmo tempo se sentir fragmentado? Entre o corpo que segue e a mente que pede socorro? Quero te convidar a refletir sobre isso. O que tem te cansado mais? O ritmo do mundo ou a cobrança que você coloca sobre si? Você tem escutado o que o seu corpo tenta te dizer ou tem ignorado os sinais, esperando que o tempo resolva por você? Muitos não percebem, mas o estresse não é apenas um estado emocional. Ele é físico. Ele altera a respiração, acelera o coração, tensiona os músculos, bagunça o sono e consome a energia vital que mantém nossos órgãos em equilíbrio. E aos poucos, tudo isso se acumula como um peso invisível. O corpo começa a trabalhar em modo de sobrevivência e é aí que o desequilíbrio se instala. Agora feche os olhos por um instante e imagine um rio de águas calmas correndo dentro de você. Esse rio representa o seu fluxo de energia. Ele precisa de espaço para circular, precisa que você o permita fluir. Cada pausa consciente, cada respiração profunda, é como abrir uma nova passagem para que esse rio volte a correr livremente. Se você pudesse mudar uma coisa na sua rotina hoje, algo pequeno, mas verdadeiro, o que seria? Dormir mais cedo? Respirar com calma antes de começar o dia? Comer com mais presença? Escreve aqui nos comentários, quero saber. Às vezes, compartilhar o primeiro passo é o que torna a mudança real. Porque o equilíbrio não nasce de grandes transformações, mas de pequenos gestos repetidos com amor. E quando você começa a escutar seu corpo com gentileza, ele responde com gratidão, devolvendo leveza, energia e presença. Lembro-me de uma paciente que me disse algo simples, mas profundamente verdadeiro. Doutora, eu não percebi quando comecei a me sentir vazia. Ela falava sobre o corpo, mas o que realmente estava cansado era a alma. É curioso como, às vezes, o corpo grita o que o coração tenta calar. O sono que não vem, a fome que aparece sem razão, a dor que muda de lugar, tudo isso é a linguagem do corpo tentando ser ouvido. Nós fomos ensinados a suportar, a não parar, a colocar o autocuidado na última posição da lista. Crescemos acreditando que descansar é perda de tempo, que sentir é fraqueza. Mas o corpo não entende essa lógica. Ele responde com sintomas, com pequenas quedas de energia, com aquela sensação de estar vivo, mas não presente. Você já sentiu isso? Estar rodeado de gente e, ainda assim, se sentir distante? Caminhar, trabalhar, responder mensagens, mas sem realmente estar ali? É como viver em modo automático, com o coração em segundo plano. E o mais curioso é que, biologicamente, o corpo reage a esse estado de ausência. Quando estamos emocionalmente exaustos, o cérebro ativa mecanismos de defesa, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, acelera o ritmo cardíaco e o sangue, que deveria fluir com leveza, se torna pesado. É como se o corpo, em silêncio, tentasse segurar o que a mente não consegue mais sustentar. Mas existe um ponto de virada. Ele costuma vir em momentos simples, como um suspiro demorado, uma lágrima que escapa, ou até um instante de silêncio em meio ao barulho do dia. É quando algo dentro de nós diz: chega, eu preciso respirar. E é nesse exato momento que começa o recomeço. Imagine acordar um dia e decidir, apenas por hoje, fazer tudo com mais presença. Sentir a água do banho, o cheiro do café, o ar que entra pelos pulmões. Parece pequeno,
mas é aí que a vida volta a acontecer. É como se o corpo e a mente, depois de tanto tempo separados, voltassem a conversar. E dessa conversa nasce o equilíbrio. A transformação verdadeira não é um grito, é um sussurro. Ela começa no instante em que você escolhe ouvir, porque o corpo, quando é ouvido, cura, e a mente, quando encontra silêncio, floresce. Há um momento na vida em que o corpo e a mente finalmente se cansam de lutar um contra o outro. É quando a exaustão deixa de ser apenas física e se torna um pedido de paz. Muitos chegam até mim nesse ponto, carregando culpas, arrependimentos e a sensação de que falharam consigo mesmos. Mas eu sempre digo, o corpo não te pune, ele apenas te chama de volta. Ele quer que você volte a morar dentro de si. A cura não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você se permite sentir, quando para de buscar perfeição e aceita ser humano, com limites, pausas e incertezas. O corpo não precisa de pressa, ele precisa de presença. Cada sintoma é um convite. Cada cansaço é um lembrete de que há algo pedindo atenção. A transformação real não vem do controle, vem da entrega. Você já percebeu que o corpo nunca mente? Ele fala através da respiração curta, do estômago apertado, do coração acelerado. E quando você aprende a escutá-lo, algo muda. De repente, o silêncio deixa de ser vazio e se torna abrigo. O descanso deixa de ser preguiça e vira sabedoria. O autocuidado deixa de ser luxo e se torna sobrevivência. Talvez o que mais nos adoeça seja o hábito de adiar o que sentimos. Guardamos emoções como quem acumula caixas em um porão. E chega um dia em que não há mais espaço. Mas o bonito é que quando você decide abrir essa porta, ainda que doa, a leveza começa a entrar devagar, como a luz que atravessa uma janela esquecida. O equilíbrio não é um estado fixo, é um diálogo constante entre corpo, mente e emoção. É aceitar que haverá dias de força e dias de pausa, que se permitir descansar é também uma forma de continuar. Hoje te convido a fazer algo simbólico, mas poderoso. Escolha um pequeno gesto que represente o seu recomeço. Pode ser beber um copo d'água com presença, caminhar por 5 minutos sentindo o ar, desligar o celular e respirar fundo antes de dormir. Esses gestos simples são portais, abrem espaço para o novo e sinalizam ao seu corpo: eu estou aqui e estou pronto para cuidar de você. A transformação começa quando você decide voltar a se escutar. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E foi ali, no meio do silêncio que eu tanto evitava, que percebi: saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Eu desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu vinha carregando, tentando parecer forte, por todos os dias em que o corpo pedia pausa e eu o obrigava a continuar. Foi simples e foi libertador. Naquele instante, eu entendi que o verdadeiro cuidado começa quando a gente se escuta, quando escolhe ouvir o que o corpo sussurra antes que ele precise gritar. Quando você aprende a se ouvir, algo dentro de você muda. O corpo começa a responder, a mente desacelera, o coração encontra um ritmo novo. E, aos poucos, o peso vai dando lugar à leveza. A transformação não acontece de uma vez, mas começa exatamente no momento em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Respirações profundas, um copo d'água a mais, um pouco mais de sono, alguns minutos de silêncio, uma caminhada sem pressa. Escreva o que sente, celebre o que já conquistou. Saúde não é perfeição, é presença. Cada escolha consciente é um pequeno voto de amor próprio. Imagine acordar e sentir que, enfim, corpo e mente estão do mesmo lado. Que você não precisa mais lutar contra si mesma.
apenas caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de amor. Se este vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque, no fundo, você também esteja pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários o que tem feito para cuidar da sua saúde emocional. Mesmo que seja um pequeno passo por vez.